Bom, pessoal, este é um vídeo de comunicação e opinião, né? Hoje é dia 24/3/2026, uma terça-feira. Na quinta ou sexta-feira próxima passada, ou seja, dia 19 ou 20, eu vi um vídeo de um americano falando que potencialmente a Bark River Knives estaria fechando. Aí fui consultar notícias, né? Não vi nada a respeito. Inclusive a IA do Google deu que isso era rumor, fake news, que isso não batia com a realidade e tal. Pois muito bem. Na sexta-feira, o Mike Stewart, que é o dono, CEO da Bark River Knives, postou um comunicado de que a partir da tarde do dia 20, ou seja, sexta-feira, a Bark River Knives estaria encerrando suas atividades. Para quem conhece um pouco mais do ramo de lâminas, sabe que o Mike Stewart sempre esteve envolvido em falcatrua. Sempre foi conhecido como desonesto, uma pessoa, digamos, no mínimo, com a qual não se deveria fazer negócio. Mas as lâminas da Bark River sempre tiveram muita fama, apesar de que é extensamente reconhecido no meio, de longa data, que, via de regra, as lâminas da Bark River vêm com os fios horríveis, inclusive basicamente com aço fatigado. E isso a gente sabe o porquê. Em alguns vídeos que a própria Bark River posta, de como eles fazem o desbaste das lâminas, vocês veem que eles não têm muita preocupação com sobreaquecimento da região do fio, não. Mas todo mundo tinha isso como um custo aceitável para ter uma Bark River, né? E muito se falava da geometria full convex e tal. Como eu já falei, na maioria dos casos, o full convex é uma das piores geometrias para se cortar, né? Lógico, qual que é melhor, full flat ou full convex? Depende de onde um origina aquele desbaste. Se o full convex se originar de um full flat, ele vai ter melhor habilidade de corte que o full flat que o originou. Se o full flat se originar de um full convex, vai ter melhor habilidade de corte que o full convex que o originou. E em espessuras iguais e desbastes, vamos dizer, comparáveis, né? Agressividade de desbaste e tal, o full flat sempre vai ter melhor desempenho. Mas a questão aqui não é essa, gente. A Bark River, e principalmente o seu dono, nunca teve boa fama. Mas estourou esse escândalo agora, que o pessoal achava que era o pior que tinha acontecido. E a coisa vai ganhando desdobramento, que vai piorando cada vez mais. Foi descoberto, e o próprio Mike Stewart confessou, que 6 modelos da Bark River, a Bark River tem mais de 230 modelos de facas, tá, gente? Que pelo menos 6 modelos com boa saída e tal, ele simplesmente importava os blanks de lâminas da China. O que são blanks, gente? São praticamente facas com o grosso do desbaste feito e o tratamento térmico feito, tá?
Então você só tem que fazer ajuste na geometria, normalmente, na maioria das vezes, só ajuste na região do fio e botar cabo. Basicamente é isso. Eu mesmo, na minha época do eBay, lá por volta de 2010, comprei muito Blank, principalmente de D2, né, que eu já até mostrei aqui no canal. Só botava cabo e a faca estava praticamente pronta. Já vinha com tratamento térmico. Mas o que o Mike Stewart fazia? Trazia esses Blanks em massa da China, os seus funcionários modificavam os Blanks, primeiro passavam para full convex, para bater com a característica da marca. E depois faziam modificações na parte do que seria empunhadura, pomo, até às vezes das próprias lâminas, para que não levantasse suspeita, para que as pessoas não fizessem uma associação. Tal modelo é parecido com um modelo chinês, genérico e tal. Mas o pior ainda não está aí, gente. O pior é que ele fazia isso, estampava Bark Rivers nas lâminas, dizia que eram feitas, produzidas integralmente nos Estados Unidos, e o que é pior, esses Blanks normalmente eram 9 Chrome 18 MOV, que quem é mais chegado no canal conhece fartamente, que é o equivalente do 440C. Só que ele estampava nas lâminas 154 CM ou CPM 154. Aí você fala assim, nossa, mas isso é um absurdo e tal. Porém, 6 modelos entre uma variedade 230, não que eles tenham em produção 230 modelos. No total de lâminas já produzidas, são cerca de 230 modelos. Mas não, e se são só esses modelos, esse não é o problema, né? Muita gente, muito fanboy. Fanboy é uma desgraça, gente. Fanboy é uma desgraça. Muito fanboy dizendo isso, né? Mas aí o pessoal começa a cavar. Aí o pessoal fala, não, é só as últimas partidas dessas lâminas, né? Pois bem, um funcionário vem a PUC e fala assim, olha, pelo menos desde 2019 a gente vem fazendo isso. Lá na Bark River Knives e numa companhia subsidiária dela, eu não sei se é Blackjack, mas eles vinham fazendo isso. Então, ou seja, o consumidor já vinha sendo enganado há muito tempo. Aí o americano não é fácil, né? Ele começa a cavar mais, e aí descobriram mais uma coisinha, porque a companhia com o nome que a Bark River tem, fechar por causa de 6 modelos, apesar de que isso causaria uma falta de confiança desgraçada no consumidor, e alguns depoimentos fala de pessoas que visitaram a Bark River e tal, falou assim, olha, em qualquer momento do ano eles devem ter uma lista de pedido de 10 mil facas, ou seja, em pré-venda, né? Mas aí outras coisas começaram a aparecer, por exemplo, fornecedores de material de empunhadura, fornecedores de pinos, fornecedores de parafusos, fornecedores de buffers entre a empunhadura e a lâmina, não estavam recebendo e não vendiam mais. O próprio Mike Stewart, há muito tempo, já não conseguia comprar aço de indústrias americanas e tal. Então o que ele fazia? Um amigo dele, que é dono de uma revendedora de aço, comprava aços, por exemplo, CPM, Bowler, etc., e repassava para o Mike Stewart, né? Vendia para ele, né? Talvez com um pequeno ganho, mas porque ele diretamente não tinha condição de adquirir. Só que isso é problema? Lógico que isso não é problema. O problema é que começaram a levantar que essa mesma empresa, e aí o dono da empresa reconheceu, que ele comprava sim aços da CPM, que é a Crucible, né? Comprava aços da Bowler, porém,
também comprava aços similares a esses aços dessas empresas. Similar não é necessariamente igual, da China, e repassava para Bark River Knives. O que era feito? Era feito todas as lâminas de CPM repassada a ele, era feito e entregue? Não se sabe, já tem gente falando que ele vendia os aços americanos e usava nas lâminas só aços chineses. Ou seja, a coisa ganhou tal volume meio na surdina que ele não viu outra saída senão fechar a companhia, que foi a declaração dele na sexta-feira passada, dia 20, ou seja, 4 dias atrás, basicamente. Mas o que isso mostra pra gente? Você não pode ser fanboy de companhia. Por quê, gente? Companhia visa lucro. E é aquilo que eu sempre falei. Companhia não pensa no melhor aço para essa ou aquela lâmina. Ela pensa no aço que vai lhe dar mais lucro e que o consumidor está disposto a pagar mais para comprar. Isso não invalida o fato, por exemplo, de companhias como a Spyderco, que é admirável, ter uma vasta gama de aços à disposição do consumidor, reconhecido bom tratamento térmico em todos eles, Benchmade, mais ou menos a mesma coisa, apesar do preço ainda mais exorbitante, e assim com outras companhias, Buck e tal. Mas você não pode ser fanboy da companhia, você não pode jurar pela companhia, igual um monte de fanboy que existe da Bark River Knives. Não é a melhor lâmina que tem, que não sei o quê. Ao resultado aí. Uma desvalorização geral dessas lâminas no mercado. Quem coleciona está pé da vida, porque o valor de revenda caiu. Principais negociantes dessas lâminas criaram, não pessoas, estou falando de companhias de revenda. Já teve companhia criando um site paralelo para vender esses modelos reconhecidos pelo Mike Stewart como falsificados, como uma marca genérica com preços lá embaixo, só para o revendedor não ficar no prejuízo total. Então, quer dizer, tá um caos, mas ainda tem muita gente jurando pela companhia. Não, que a que eu tenho é boa. Você testou? Não, mas eu sei que é boa. Igual, por exemplo, já tem algum tempo que eu acompanho algumas discussões de pessoas reclamando que o fio de Bark Rivers, por exemplo, em 3V, está quebradiço, coisa que você sabe que não é característica do aço 3V, pelo contrário. Ele é reconhecido como um aço de até boa tolerância à fratura, muito boa tolerância à fratura. Aí muita gente vai e diz, não, mas isso é porque a forma como eles desbastam as lâminas está queimando a região do fio e está quebrando. Mas muita gente já fez o que eu recomendo e tal, que é fazer, refazer, fazer, refazer. Desfazer e refazer o fio, desfazer e refazer, matar e refazer. Fez isso várias vezes e continuava o mesmo problema, ou seja, ou está todo o tratamento térmico detonado, ou provavelmente aquele aço não é 3V. Então, eu sei que agora que a coisa está ganhando corpo, agora que muita gente está falando no assunto, mas é como eu disse, na sexta-feira mesmo, eu acho, que eu fiz uma pesquisa no Google, a inteligência artificial do Google falava que isso era fake news, que a companhia ia muito bem, obrigado, na própria sexta-feira, hein? Não, que a companhia ia muito bem, que era tudo rumor, não tinha fundo de verdade e tal. E na sexta-feira mesmo, o Mike Stewart posta
que a companhia tinha encerrado as atividades, né? E que ele faria uma atualização para as pessoas, né, se responsabilizando por tudo na segunda-feira. Eu ainda não vi isso, né? Mas nessa nota que ele soltou, ele fala que a responsabilidade é toda dele e tal, e que eu não sei se é irmão dele, mas é um steward também, estava abrindo uma nova companhia e que iria arcar com as garantias da Bark River para aqueles que têm lâminas da Bark River. Eu não sei até onde isso é verdade. O que está todo mundo se perguntando é: e quem está com lâmina em pré-compra, ou seja, pagou adiantado pela lâmina, vai receber? Ninguém sabe. Provavelmente não. Dada a fama anterior do Mike Stewart, provavelmente não vai receber, vai ficar no prejuízo. Se os fornecedores dele já não estavam recebendo, imagina o consumidor final. Então, gente, é só mais uma notícia para os amigos, alguns já devem estar sabendo disso, mas é só mais uma notícia ruim no termo de lâminas, como foi a aquisição da Cold Steel, como foi uma série de notícias, algumas notícias que eu já dei anteriormente, mas essa é mais uma daquelas para mostrar que a pessoa não deve ser fanboy de companhia, gente. A pessoa deve atestar se o produto é bom ou não, acabou. Se a companhia faz aquilo consistentemente, é obrigação da companhia. Afinal de contas, se ela está te vendendo um produto, você espera estar comprando um produto de boa qualidade, né? Um bom tratamento térmico no aço e que o aço seja aquilo que a companhia diz ser, né? Porque tem aquele famoso caso da Spyderco, lá nos inícios dos anos 2000, quando ela resolveu produzir na China a linha Bird, né? E algumas lâminas com a própria estampa da Spyderco. Ela encomendou o quê? Bom, nós queremos um aço 440C. Tá. Pronto o primeiro protótipo, a China enviou para Boulder, Colorado, onde fica a sede da Spyderco. Eles testaram o aço, gostaram do tratamento térmico, gostaram do desempenho, mas aí foram testar o aço na composição e viram que não batia com 440C. Aí o Sauglasser foi reclamar, falou: não, mas espera aí, eu pedi 440C aos chineses. Não, mas aí é que nós fizemos nesse outro aço, que é a mesma coisa do 440C, muito bom desempenho. Qual aço era esse? 8 cromo 13 MOV. É um aço bom? É um aço bom, mas não é 440C e não tem o mesmo desempenho do 440C na mesma geometria. Tá? Aí o que a Spyderco fez? Manteve o contrato, aceitou que fosse o 8 cromo 13 MOV, porém exigiu um tratamento térmico de melhor qualidade e que a dureza dessas lâminas em 8 cromo 13 MOV fosse superior a 60 RC, enquanto os concorrentes, chineses ou não, no mercado, ficavam em torno de 56 a 58. Então a Spyderco falou: não, tudo bem, vocês vão poder produzir essas lâminas nesse 8 cromo 13 MOV que vocês estão dizendo que é bom, mas nós queremos supervisão do tratamento térmico, queremos tratamento térmico de primeira, o que significa grão da matriz do aço o menor possível e dureza acima de 60. Tá? Meu Caracara, por exemplo, tem 61. Um desempenho fora de série. Nada a reclamar, absolutamente nada. Então, quer dizer, ela assumiu que o aço era um aço chinês e que era o mal falado à época, 8 cromo 13 MOV, mas quando o pessoal começou a usar,
viu que o desempenho era bom. Por quê? Bom controle de qualidade, bom tratamento térmico e uma dureza mais compatível com aquele aço e com aquelas geometrias, 60, 61 de dureza. O que a Bark River fez? Exatamente o contrário. Maquiou o aço, vendeu gato por lebre no caso do aço, vendeu gato por lebre no caso de que era orgulhosamente produzida nos Estados Unidos, não tinha porcaria nenhuma produzida lá, pelo menos nesses 6 modelos, reconhecidamente pelo Mike Stewart, como falsificados por eles, né? Comprava o Blanc da China, modificava e vendia como um produto Bark River, feito nos Estados Unidos, inclusive o aço. E depois veio a se descobrir que ela fazia isso com esses modelos, pelo menos desde 2019, que o funcionário relatou isso, e depois veio o caso do negociante de aços, que repassava aços para Bark River Knives, repassava assim, aços americanos, aços o Bowler alemão e tal, ou austríaco, né? Mas também repassava similares chineses para a própria Bark River. Como ela nunca anunciou nenhuma faca dela feita em aço chinês, provavelmente também era tudo maquiado. Quando viu a extensão que a coisa estava tomando, o Mike Stewart simplesmente decidiu fechar a companhia para não é ter perdas maiores, não, gente. É para não ter um rol de crimes, que nos Estados Unidos isso é crime, e da cadeia ainda maior, tá? Então é por isso que eu falo, não seja fanboy, gente, não seja fanboy. Reconheça o mérito de bons produtos, tá? Reconheça os méritos da companhia que faz aqueles bons produtos, mas não seja fanboy de companhia nenhuma. E, novamente, não é implicância ou perseguição do Cabral. Depois de mais de 1 ou 2 ou 3 vezes que eu já citei, alguém já viu a bendita da companhia Simo, via público, dizer de quem ela adquire o 440C das lâminas Hiller dela? Nunca ninguém viu, né? Alguém já viu eles virem a público para falar se realmente essas lâminas são tratadas termicamente aqui no Brasil por eles ou por uma outra companhia aqui no Brasil? Alguém já viu eles virem a público confirmar isso? Alguém já viu eles virem a público confirmar se o 440C alegado e timbrado nas lâminas é realmente 440C e não talvez um 9 Chrome 18 MOV? E olha que quem está falando isso sou eu, que digo e repito sem problema algum, na minha opinião, com bom tratamento térmico, pela composição, o 9 Chrome 18 MOV é até melhor que o 440C ocidental. Por isso eu não teria problema algum, pelo contrário. Eu ficaria mais satisfeito se eu soubesse que o Simo Hiller, timbrado como 440C, na verdade fosse, estou dizendo, potencialmente ou possivelmente, fosse um 9 Chrome 18 MOV do que um 440C ocidental. Mas custava a Simo via público e falou assim, não, nós adquirimos o nosso 440C de tal importador ou de tal companhia. E sim, o tratamento térmico é feito aqui. Nós não compramos blanks chineses e só fazemos a montagem aqui. Custava a Simo via público e esclarecer isso, já que há uma dúvida, eu diria, bem razoável, de vez que é o único modelo, já que um outro que foi feito há uns anos atrás foi descontinuado, entre aspas, em 440C,
que é um aço que a gente sabe que tem altíssima popularidade no meio de quem gosta de lâmina? São perguntas a serem feitas. É por isso que eu falo, o Cabral não é fanboy de companhia alguma. Aliás, o Cabral não é fanboy de nada. Eu gosto muito, como todo mundo sabe, de aços da família Sandvik, mas não sou fanboy da Sandvik, tá? Então, esse vídeo é uma comunicação para, vamos dizer, não alertar, ou informar os amigos do atual estado que a coisa está. Tem 4 dias que o assunto começou só. Não sei se a maioria já ouviu falar, mas, como eu disse, na própria sexta-feira, se eu não me engano, ou na quinta, não sei, quando eu vi o vídeo, eu fui pesquisar no Google. E a inteligência artificial do Google me disse que aquilo era só rumor, fake news, que a companhia estava indo muito bem. Olha o resultado aí. E outra coisa, para quem confia em inteligência artificial para fazer pesquisa sobre característica de aços, eu vou te falar, vocês estão embarcando numa barca muito furada, viu? Vai confiando em inteligência artificial, pelo menos nessa área. Eu nem vou citar outras áreas que eu já vi absurdos, tá? Um claro viés para uma visão do negócio, mas não, só estou falando dessa questão de lâminas e aços, tá? Tem tanta bobagem que a inteligência artificial te volta que é brincadeira. Mas eu acho que era isso por esse vídeo informativo, tá? Uma comunicação. E para quem tiver interessado, pode procurar por mais notícias, porque esse é um assunto em evolução ainda, tá? Como foi o fechamento da Crucible e tal, esse é um assunto em evolução ainda. Deve ainda vir muita coisa interessante por aí. Eu vou subir esse vídeo hoje mesmo, né? Porque não tem justificativa para pré-programar, nem para esse domingo agora, porque já tem um pré-programado. Se eu fosse pré-programar para domingo, seria para o outro domingo e não o próximo. Então ele vai subir hoje ainda, vai sair, vai estar disponível provavelmente. Agora são 7h30, vai estar disponível lá pelas 21 horas, 7h30 não, né? 19h30. Vai estar disponível pelo menos lá pelas 21 horas, acredito eu, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos. Mas é só mais uma informação para os amigos. Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.